Boa tarde, estamos de volta com o Show da Tarde na Premier TV. Eu sou a professora Anice Ferreira, apresentadora do quadro Qualidade de Vida. Morar em Santo Amaro da Imperatriz é qualidade de vida. E hoje eu trago uma convidada, a Salvelina da Rosa, que é chamada guardiã do Sítio Irapé, que fica ao lado do Hotel Caldas da Imperatriz. Boa tarde, Salvelina Rosa. Boa tarde, Anice. Obrigada pelo convite, obrigada, Primer. Ô, Rosa, eu sei que lá no Sítio Irapé, já participei de alguns eventos, você dá prioridade à cultura indígena. Então, é esse que eu gostaria de desenvolver esse tema hoje contigo e saber o porquê, né, que você dá preferência, né? Porque esse tema, a cultura indígena. Então, é uma longa história, até porque eu tenho uma tataravó indígena, mas há uns 25 anos eu comecei, dentro de um trabalho de governo, de um plano de governo, eu fiquei responsável pela coordenação de um projeto para criar o Conselho Estadual dos Povos Indígenas. E aí fui estreitando a minha relação, né? Primeiro com a cultura guarani, depois com o caigangue, xoclen, porque temos somente 3 etnias no estado. Então eu passei por essas aldeias, conversando com lideranças, perguntando se eles queriam o conselho, e foi um trabalho de 3 anos. E aí, depois que a gente se aproxima dos povos indígenas, desse povo que é originário, que é a raiz do Brasil, né, eu nunca mais me afastei. O Sítio Irapé, inclusive o nome foi dado por uma cacique, a cacique do Morro dos Cavalos da época. Irapé quer dizer caminho das águas. E automaticamente a iniciação das atividades públicas do Sítio Irapé se deu pelos povos indígenas, né? Com uma tradição dos povos dos cabelos trançados, que eu continuo como sendo o meu primeiro contato com o xamanismo através desses povos. Por isso eu venho sempre com trancinha quando eu vou tratar de questões indígenas ou em cerimônias indígenas. Ótimo, Salvelina Rosa. Xamanismo é uma palavra difícil de entender, né? Gostaria que tu colocasse de uma forma mais simples. Uhum. Xamanismo é bastante ampla, né? Todos os povos do Caminho Vermelho, que é o caminho do coração, são todos os povos nativos de todos os países, né, do planeta Terra. Então, temos o xamã, é uma questão, e xamanismo é outra, né? O xamanismo é a ciência da existência, da terra. Por exemplo, dentro do xamanismo, se honra, se agradece, se louva eternamente os 4 elementos, se trabalha com os 4 elementos, né? Para gerar o 5º, que é o éter, né? Fogo, terra, água e ar. E o xamanismo contempla todos os seres da natureza. Dentro do xamanismo, tudo é medicina. Você é medicina, eu sou medicina. Todos os seres são medicina, porque todos servimos a algo. Então, é isso. Para mim, o xamanismo define, não é uma religião, e sim uma existência em consonância com a natureza. E na natureza está tudo, o homem, os animais, as plantas, a terra, o sol, a água, o ar, o éter. Isso basicamente seria isso. Ô, Rose, como conciliar essa cultura xamânica, cultura tradicional dos povos, né? Porque ali onde está situado o Sítio Irapé, em Caldas da Imperatriz, ali é o antepassado, a história, né? Os índios se curavam com as águas termais. Então, ali é o berço dessa tradição indígena. E dentro desse espaço, você promove muitos eventos. E como conciliar isso com a nossa cultura atual? É que, como eu falei, o xamanismo é a ciência
da natureza, da integração com as forças da natureza, né? Não existe um xamã que não trabalhe com a natureza. E todos nós, seja dentro de uma cultura yogi, católica, espírita, umbanda, seja o que for, a nossa essência é natureza, é natural. Nós somos compostos de todos os elementos, né? Pisamos nesse sagrado solo, na Mãe Terra, né? E somos parte dela, né? Então, é aberto para tudo, porque no xamanismo tudo é contemplado, né? O caminho vermelho é o caminho do coração, que abraça todos os filhos da Terra, né? Ô Rosa, hoje eu trouxe aqui alguns adornos que eu gostaria que você falasse sobre isso, porque é algo que está na nossa raiz, né, de vida. Então, esses adornos tão lindos, né, eu gostaria que você falasse sobre isso. Inclusive, eu estou com alguns aqui, com miçangas. Eu também. Então, rapidamente, porque o nosso tempo é curto, né? Também só queria falar sobre Caldas da Imperatriz, um minutinho, que Caldas da Imperatriz, ali viviam indígenas, né? Não se sabe ainda ao certo qual etnia, possivelmente Cariri, Xocó, Xoclém, alguns caingangues, mas era um local muito sagrado para os povos indígenas. Eles viviam ali e tinham aquela água como algo assim muito sagrado. E todo solstício eles se reuniam em Caldas da Imperatriz, chamavam os seus parentes de longe para celebrar, porque o xamanismo é, acima de tudo, celebração para a interação com a natureza. Em relação a... Aqui temos o maracá, os maracás. Eu acho que tem fotos e vídeos, se eles pudessem publicar ali nesse momento, porque isso aí vai exemplificar bastante o teu espaço lá, né? Uhum. Então, aqui é o maracá, que é um instrumento muito sagrado, existente em praticamente todas as etnias, né? É com que eles cantam, rezam, benzem. É um instrumento sagrado, usado nos rituais xamânicos, né? Temos um colar, que é dos índios mexicanos, veio Coloca do no México. teu colo aqui, branco dá um efeito. Tá bom. Ali aí não aparece bem. Aqui temos um cocar, né? O cocar também é algo assim um pouco banalizado na nossa cultura, só que ele é um elemento muito sagrado. Ô Rosa, o cocar também dentro da... sobre esses adornos, você puxa muitos cantos bonitos, assim, você poderia também para ensinar nas escolas, para as crianças, essa cultura indígena? Pois sim, pois é. Mas você quer que eu cante aqui? Agora? Agora, você sabe fazer isso muito bem, se quiser, né? Porque você trabalha com as crianças também nas escolas, né? Sobre a cultura e a educação, né? Eu fui arte educadora há muito tempo, e quando eu chego nas aldeias, as crianças vêm comigo, deve ter bastante fotos aí, e a gente vai tomar banho de rio, e eles, né, principalmente nas aldeias Guarani, com quem eu tenho mais afinidade e onde eu transito mais, né? Porque está aparecendo as fotos lá, aquele vídeo lá. Aí é o Irapé. Então, aí a gente realmente canta, né? E nas cerimônias também a gente canta as canções xamânicas para os povos ali indígenas. Aparece o temascal também, a sauna, sim, aí eu sou a cachoeira. de tenda de suor. Sim, eu sou iniciada na tenda de suor. São as práticas de yoga também, sim, né? O Irapé contempla todas, tem danças até circulares. Até as danças circulares que também. você é instrutor, inclusive, de vez em quando nos brinda com o teu trabalho, né? Olha, está aparecendo uma dança circular, muito grande. Fogueira, meditação, alimentação o xamanismo tem que ter o fogo, né? Sim. Então, é toda essa socialização, essa integração, esse trabalho que você faz ali, é muito louvável. Eu sei que muita gente frequenta teu espaço lá. Sim. Então, Rosa, obrigada pela presença. Eu vou deixar mais um espaço para você, se quiser colocar alguma mensagem.
Então, como coordenadora dos trabalhos que criaram o Conselho Estadual dos Povos Indígenas, eu queria muito convocar os indígenas para levantar esse conselho, que é um conselho que foi criado, que tem muito poder. É um conselho estadual, onde políticas públicas indígenas podem ser elaboradas. Nós precisamos agora, que está tudo pronto, já tem 20 anos que foi criado, precisamos que os indígenas assumam esse conselho para propor políticas públicas para o governo do Estado, a fim de receber dotação de verba, porque principalmente as aldeias Guarani têm muitas necessidades, porque nem sempre os recursos obrigatórios ao povo indígena chegam lá na ponta. Então, assim, povos indígenas, Caingangue, Xoclém, Guaranis, assumam esse conselho, façam valer a qualidade e a força que ele tem. Tá? Eu agradeço muito por conviver com essas etnias, que é a força, a raiz do nosso povo, né? Então, deixar esse recado, né? Para que esse conselho seja ativado. Obrigada, Rosa. Vamos fazer como é que é? Você me acompanha? Acompanho. Então vamos ver. Eu vou trazer uma canção que é do povo peruano, onde eles clamam ao grande espírito que traga força e paz para o seu povo, tendo em vista assim, tudo que o nosso país está passando. Obrigada, Rosa. Até uma próxima. Agradecemos.